E vai começar a fase de grupos da Libertadores. Pela terceira vez na história da competição, a dupla Grenal disputará simultaneamente o torneio. A diferença para outras vezes é que agora o fatídico Grenal da Libertadores é uma realidade. E esses confrontos, provavelmente os mais esperados da centenária história entre Inter e Grêmio, pautam direto ao ponto dessa segunda-feira, 2 de março de 2020, que começa agora comigo, Thiago Medina. Bem-vindos. A Libertadores para o Inter já teve início. O time colorado teve que passar por 2 mata-matas para entrar no grupo E da competição, que é encabeçado pelo seu maior rival. O tricolor, sim, que estreia nesta terça-feira, amanhã, diante do América de Cali, na Colômbia. Pouquinho antes, o Inter vai ter recebido a Universidade Católica do Chile em um Beira-Rio que deverá ter a presença de 41 mil torcedores. Falar de clássico é às vezes um pouco imprevisível, porque todo mundo sabe, o Grenal tem aquele poder de nos causar diversas surpresas, arrumar e desarrumar a casa do rival. Ainda assim, a gente vai tentar projetar o que o Grêmio e o Inter podem esperar dessa edição da Libertadores. Como é de praxe, quando a gente vai para o esporte, a gente chama alguém da editoria. E comigo aqui hoje está o Carlos Correa, o editor de esportes do Correio do Povo, que tem essa bela bronca para responder. O que esperar de Grêmio e Inter na Libertadores de 2020, Carlos? Oi, Thiago, tudo bem? Sofrimento. Tensão. Loucura. Psicopatia. Tensão. Eu não sei se esse grupo, o grupo E, né? Eu não sei se o grupo E é o grupo da morte, mas ele é, sem dúvidas, um grupo bastante equilibrado. E eu não sei se... Eu não consigo dar algum favorito, nem mesmo a dupla Grenal. Aliás, muito menos a dupla Grenal. Os outros 2 times também vêm de boas campanhas. Começaram o ano bem também. Principalmente a Católica, que vinha vencendo todos os jogos, né? O América de Cali, como a gente sabe, futebol colombiano é mais pra frentex. Eu sei que tu é bastante fã do futebol colombiano. Loucura e ofensivismo. Viva la ofensividade. E é isso, cara. Eu não sei, acho que Inter e Grêmio não chegam no seu melhor momento. Mas, por outro lado, acho que num grupo equilibrado como esse, Inter e Grêmio tem mais camisa que os outros 2 adversários. O quanto isso vai pesar passa a ser uma incógnita. Pode pesar muito e pode não pesar absolutamente nada. Não pesar absolutamente nada. O que dá pra falar agora a gente tá falando da fase de grupos, né? Mas tentando ver um pouco mais pra frente. Vai ser difícil de novo parar um Flamengo da vida, né? Também, exato. Antes de chegar no Flamengo, os 2 Grenais, em meio a uma onda de Grenais que a gente tem esse ano, a gente fez uma conta na redação ali, poderiam haver até 13 Grenais, que já não pode mais, no máximo 11. O que seria um recorde. Seria um recorde histórico. Até hoje, o máximo que teve foram 10 em 78 e em 87, sendo que em cada um desses anos, 9 foram pelo gauchão. Imagina um gauchão com 9 Grenais. Quem aguenta? São coisas impensáveis para hoje. O que é certo é que a gente já teve um Grenal no gauchão, teremos mais outro, pelo menos, mais um certamente mais no gauchão, certo no gauchão, talvez mais 2. 2 na Libertadores, 2 do Brasileirão. Exato. Podem ter mais um do gauchão, caso eles decidam o turno. Podem ter mais 2 na Copa do Brasil e outros 2 numa eventual mata-mata da Libertadores. Ou, se a gente sonhar muitíssimo alto, só mais um na Libertadores. Na final da Libertadores. Passando aí então pelo Flamengo, que tá atropelando todo mundo de novo. Mas a questão do Grenal da Libertadores, que era até um mito entre os jornalistas, assim, nas outras 2 vezes que... É uma zica, né? Toda vez que a gente falava que ia ter Grenal, seja pelo campeonato que fosse, vai ter um Grenal decisivo. Não tem. Agora tem a chance de pela primeira vez ter Grenal. Não tem. O mais perto disso que chegou foi em 2011, quando os 2 poderiam se enfrentar nas
quartas de final da Libertadores e os dois caíram nas oitavas. Será que quem acabou com essa zica foram os times dos guris na Copinha? Pois que então. Fizeram finalmente uma decisão com o Grenal, que até hoje o Grenal mais importante em termos de decisão que houve até hoje foi o Grenal do século, que era a semifinal do Campeonato Brasileiro. Então, pela primeira vez, um Grenal valia a vaga numa final. Nunca teve um Grenal mais importante que isso pelo profissional. A Copinha valeu o título, mas era categoria de base. Né? Logo, nesse ano de 2020, que já começou com esse grande Grenal na base, e vem esses dois Grenais na Libertadores, faz a pergunta: são os dois Grenais mais importantes da história? Acho que não. Em termos de importância, acho que não. Acho que ele tem, obviamente, uma importância histórica bastante grande, justamente, né, por ser a competição mais importante para Inter e Grêmio. Sei, tem um Mundial, mas eu acho que a Libertadores tem um peso maior para Inter e Grêmio, até porque num Mundial nunca poderia ter um confronto desses. Então, assim, acho que tem uma importância histórica muito grande, mas por uma fase de grupos, ele não é mais importante do que foram já, por exemplo, um Grenal, esse Grenal que a gente referiu, o Grenal do século, que valia uma vaga na final, ou mesmo um Grenal que teve na Copa do Brasil, quando o Inter foi campeão em 92, que também era para uma fase anterior, se eu não me engano, quartas de final. Talvez oitavas, mas acho que foi quartas, porque aí depois o Inter continuou avançando. Esse Grenal vale a classificação para as oitavas. Então, assim, eu acho que ele historicamente é muito importante. Do ponto de vista decisivo, acho que tem Grenais maiores. Para o torcedor de hoje, tanto faz. Os caras querem ganhar do jeito que for. Perfeito. Carlos, é possível responder se alguém chega mais forte? Dos dois? É. Eu acho que o Grêmio chega um pouco mais forte, porque é um time mais pronto, é um time que está mais preparado em termos de experiência, é um time que joga junto há mais tempo. O Inter ainda está mudando bastante, o Kudê vem experimentando bastante o esquema. Acho que ainda não achou as peças mais adequadas. E acho que é do jogo, né? Porque ele não tem nem 2 meses de trabalho aí no Inter, é muito pouco tempo. Então acho que o Inter ainda está tateando um pouco a melhor formação. Enquanto o Grêmio tem que ajustar alguns detalhes. O Renato ainda está por essa de definir se vai jogar com 2 volantes, com 3 volantes. No final de semana jogou com 2, que era o esquema que jogava ano passado. Mas também o Matheus Henrique estava lesionado, então não dá para se ter um parâmetro. Eu acho que o Grêmio não vai com 2 volantes para essa estreia amanhã do América de Cali. Acho que vai um meio campo um pouco mais reforçado de novo com os 3. Só que também é complicado porque o PP está pedindo passagem e é complicado não botar o menino no time agora, ainda mais que ele está jogando bem e com confiança. Só que daí tu vai pensar aonde, né? O Everton nem pensar de deixar de fora. Aí eu acho que no momento ele teria 2 opções, que é sempre jogando com 2 volantes, né? Ou ele centraliza o Alisson e tira o Thiago Neves, ou então ele simplesmente tira o Alisson e bota o PP aberto numa, o Everton na outra e o Thiago Neves centralizado. O Inter ainda tem algumas outras peças ali, aquele volante mais centralizado ainda está indefinido. O sistema defensivo eu acho que ainda precisa trabalhar mais. Esse esquema que o Inter vai lá marcar lá na frente eu acho interessante, mas ele tem que ser muito bem treinado. Acho que o Inter ainda deixa muito espaço para contra-ataque. Então acho que o Grêmio tá um pouquinho melhor, mas acho que nenhum dos dois chega no seu melhor momento. A gente falava muito nos Grenais do ano passado, né? Poderia ter da Copa do Brasil e da Libertadores. Acho que naquele momento os dois estariam mais prontos, assim, né? Talvez até porque fosse num período mais adiantado do ano, né? Os times já estavam mais definidos, né? Se tem uma impressão de que o Inter depois não estava, que o Inter desmontou depois da derrota pro Atlético Paranaense, virou uma maionese, derreteu e deu tudo que deu. Mas até aquele momento, até o Inter tomar o gol do Flamengo no jogo de ida, o Inter estava jogando muito bem. Sim, por incrível que pareça, o Inter estava controlando o Flamengo no Maracanã. Sim. Aí deu aqueles 5 minutos e o resto foi história. Exato. Mas ainda assim serão 2 Grenais para teste de cardíaco. Não existe Grenal não valendo nada. É uma boa frase para se encerrar um podcast que a gente fala sobre Grenal. O episódio de hoje do Direto ao Ponto teve a edição da Marília Guilhermano.
A gente volta amanhã com outro tema do dia, contextualizando e explicando para você. Até lá, um abraço.